Boa noite, pessoal. A gente vai tratar agora do segundo capítulo, em que a gente vai tratar a respeito de metas técnicas e de trade-offs que a gente tem que fazer na hora da construção de um projeto de redes. Como meta técnica, nós temos aqui a escalabilidade, a disponibilidade, desempenho, segurança, gerenciabilidade, usabilidade, adaptabilidade e custo efetivo. Aqui no caso, affordability é o termo utilizado para saber se a rede possui uma efetividade de custo na implantação dela. Primeiro nós vamos tratar a respeito da escalabilidade, onde a escalabilidade ela refere-se à habilidade de crescer de uma rede. A gente estava falando do cenário 1 a respeito dos problemas que tinha ocorrido, que poderia ter sido ignorado pela empresa Network Hoax. Aqui a escalabilidade, uma das coisas que ela ignorou foi a questão da escalabilidade, que a rede não cresceu de forma adequada, acompanhou o crescimento da empresa. Algumas tecnologias são mais escaláveis do que outras, né? Assim, no caso, por exemplo, uma rede com desenho plano, que normalmente é o que a gente vê, um switch, que a gente chama de cascateamento de switches, né? Que você vai colocando um switch atrás do outro, assim, filinha indiana, né? Não escala bem, assim, você não consegue ter uma boa escalabilidade. Depois de um tempo, esse tipo de rede ela vai simplesmente deixar de funcionar. Então, assim, não é de forma alguma interessante a utilização desse tipo de rede. Então, tentar aprender aqui, junto com ao cliente, né, o número de sites que serão adicionados no futuro. Por exemplo, eu tenho a minha empresa aqui e eu abrirei um novo site em uma sala vizinha, em um outro prédio. Então, qual o crescimento que eu estou pensando em adicionar aqui, o número de sites? O que será necessário para cada um desses sites? O que deve conter em cada um deles, né? Qual vai ser o tipo de serviço, a quantidade de funcionários que devem estar contidos, os serviços que eles acessarão serão serviços que só existirão lá dentro ou existe na empresa de uma forma global e eles vão simplesmente acessar esses outros serviços, embora simplesmente não é tão simplesmente assim, né? Porque vai necessitar que eu tenha uma boa largura de banda de acesso entre o site e o que foi criado e o principal. Quantos usuários serão adicionados? Muito importante isso daí. E quantos servidores serão adicionados também futuramente? Que isso tem relação com a quantidade de usuários. A não ser que seja um serviço novo, mas você pode precisar melhorar o serviço que você já tem disponível para um determinado quantidade de usuários que vão utilizar. Agora já indo para a disponibilidade. Disponibilidade ela pode ser expressa como a quantidade de uma porcentagem, né, de tempo que o serviço está funcionando, né, por ano, por mês, por semana, por dia ou hora, comparado com o tempo total naquele período. Por exemplo, aqui nós temos uma operação que funciona 24/7, ou seja, ela funciona às 24 horas, os 7 dias por semana. Então está o tempo todo no ar, funcionando. A rede tem que estar 165 horas de 168 horas em um mês. Então, como meta, o cliente tem que esse serviço ele só pode estar fora do ar 3 horas em uma semana, certo? Durante a semana, só 3 horas esse serviço pode ficar fora do ar. E essas 3 horas pode ser 3 horas corridas ou rateada durante os dias da semana. Bem, não importa. Que no máximo o somatório de todas as falhas que ocorrerem dentro de uma semana não ultrapassem 3 horas, certo? Então, a disponibilidade desse serviço é de 98
1,21%. Então o que aconteceria? Eu pego 165, divido por 168 e eu tenho aqui o meu, multiplico por 100, claro, e aqui eu tenho o meu 98,21%. Essa questão da disponibilidade, ela vai estar ligada diretamente com a quantidade de dinheiro que eu vou ter disponível, né, o meu orçamento que eu vou ter disponível para cuidar, para tocar o projeto, porque ela vai, isso daí, quanto maior a disponibilidade que for necessária, mais dinheiro eu vou ter que gastar com enlaces redundantes, com servidores redundantes, com dispositivos mais rápidos. Então eu vou ter que tratar a disponibilidade, e isso vai exigir com que eu gaste bastante dinheiro para atingir um nível maior. Como é dito aqui, diferentes aplicações podem necessitar de níveis diferentes de disponibilidade. Claro que você vai ter uma aplicação crítica que você vai precisar que ela esteja boa parte, 99,99%, né, os 5 novos aqui de disponibilidade, mas você pode ter aplicações em que você pode ter uma queda aí de mais de 3 horas na semana, ou seja, está abaixo de 95. Embora seja de bom tom que boa parte dos serviços de rede tenha disponibilidade acima de 95%. Abaixo disso daí é considerado um sistema que ele fica muito tempo fora do ar. Então não é interessante. Então é bom quase todos os seus serviços estarem acima de 95%. Algumas empresas podem querer 99,99%, ou conhecido como Five Nines também, de disponibilidade. Isso daqui é extremamente caro, é muito difícil, inclusive, de você atingir isso daqui com equipamentos normais. Você só atinge isso daqui com equipamentos de ponta, com equipamentos de rede e a parte de cabeamento que lhe conceda esse tipo de situação de 99%. Normalmente são empresas grandes, bem grandes, que necessitam desse tipo de disponibilidade, como por exemplo, empresa bancária, transação transações bancárias que ocorrem durante o dia. Então ela precisa de algo em torno de 99,99% do tempo de disponibilidade, também para não ocorrer erros durante esse tipo de ação. Aqui nós temos uma tabela de quanto tempo estaria fora, né, um serviço aqui, utilizando cada uma dessas disponibilidades, por exemplo, em minutos. Então aqui com 99,99, né, o Five Nines, nós temos aqui por hora 6 milésimos de minuto. Aqui nós teríamos 6 milésimos de minuto aqui por hora que poderia estar fora do ar. Por dia teríamos centésimos de minuto, e aqui por semana teria décimos de segundo, e aqui nós teríamos 0,1 minuto que poderia estar fora por semana. Por ano, no máximo 5 minutos. Então, para vocês terem uma ideia aqui do que significa esses 5 noves, é um serviço em que por ano todos os momentos que o serviço esteve fora somados tem que dar no máximo 5 minutos. Acima disso daí não é os 5 novos. Ou seja, o serviço já está sofrendo de algum tipo de problema. Aqui 99,98 por hora, 0,012 minuto. Aqui quase 0,30 minuto. Aqui 2 minutos por semana, e por ano 105. Só para vocês terem uma ideia aqui o 9 aqui, o quarto 9 caiu para 8, por ano já aumenta 100 minutos no total aqui. Então já temos 1h50, 1h40 aqui, em que o serviço poderia estar fora durante o ano todo. 99,95, 263 minutos por ano. Mais de 4 minutos aqui, ou mais de 4 horas aqui.
99,9, nós temos aqui já dobrando 526 minutos. Nós temos aproximadamente aqui mais quase 10 horas também aqui. E aqui 1.577 minutos, né? Ou meia hora aqui por semana. O serviço com 99,7, nós temos aqui 30 minutos por semana que o sistema poderia ficar fora, né? O soma total das falhas. Aqui, os 5 novos, né, de disponibilidade pode necessitar até de tripla redundância no caso de você ter um acesso ao WAN para ser disponibilizado. Então, um acesso WAN que eu preciso ter garantia de 99,99% de disponibilidade, pode ser que seja necessário eu contratar 3 empresas diferentes para me fornecer um acesso WAN. Bem, como a gente tinha falado, né? O usuário ele pode pagar por isso, ele tem dinheiro suficiente para pagar isso, que esse aqui ele não vai pagar de uma única vez, todo mês ele vai ter aquela taxa para ser paga dentro do serviço de rede. O problema não é botar a rede para funcionar, é a operacionalização. A operacionalização é bem mais cara do que a implantação da rede. Continuando a disponibilidade, ela também pode ser expressa como a contabilidade de 2 tempos, né, que é o tempo médio entre falhas, aqui, né, o MTBF, e o tempo médio de reparo, que aqui é o tempo necessário que você leva para fazer com que o serviço esteja funcionando adequadamente. Então, o cálculo total seria da disponibilidade seria feito do tempo médio entre falhas dividido pelo somatório do tempo médio entre falhas mais o tempo de reparo. Por exemplo, a rede não pode falhar mais do que uma vez a cada 4.000 horas e ele deve ser consertado dentro de 1 hora. Ou seja, aqui ele só pode falhar uma vez a cada mais ou menos 6 meses. Aqui dá mais ou menos 6 meses. 5 meses e alguma coisa. Então, a cada 5 meses e alguma coisa, ou seja, essas 4.000 horas, ele não só pode falhar uma única vez, e essa única vez tem que ser reparado dentro de uma janela de 1 hora. Então, eu tenho aqui as 4.000 horas dividido por 4.000 horas do tempo médio entre falhas, mais o tempo médio de reparo, que é de 1 hora. Então, com isso, eu tenho uma disponibilidade de 99,98%, que foi a disponibilidade que nós vimos aqui, total de 105 horas por ano. Desempenho da rede, muito importante o desempenho da rede, e os fatores que contribuem para você calcular esse desempenho da rede vem a largura de banda, vazão, fazendo a diferença entre largura de banda e vazão, que aqui no caso, por exemplo, se nós fizermos uma analogia com um cano de passagem de água, largura de banda seria o diâmetro, né, a área de vazão disponível naquele cano. E a vazão seria a quantidade de água que está passando lá naquele momento, que pode ser que atinja a largura de banda toda, mas que uma boa parte do tempo ela não vai estar operando, né? Não vai estar funcionando a capacidade máxima, que é o que acontece com a gente no uso de rede, que vários fatores podem contribuir com isso. A utilização dessa largura de banda, aqui em porcentagem do que está sendo utilizado pela largura de banda, esse daqui é em BPS, esse daqui também em BPS, mas esse daqui é a porcentagem da utilização dessa largura de banda. A carga oferecida, que no caso a carga oferecida, o que é? O que em um mesmo instante os computadores, os dispositivos, os hosts dentro de uma rede têm colocando na rede de dados como carga. Então aqui é o que em um determinado instante todos os dispositivos que estão ativos dentro da rede têm
como perdão, todos os dispositivos da rede, todos os hosts têm de pacote pronto para ser transmitido para a rede. E aqui em megabits que estão sendo oferecidos para colocar. A acurácia, assim, o quão preciso é a quantidade de dados que está sendo colocado, ou seja, o que eu coloco de um lado dentro da rede e o que chega do outro lado, ou seja, o que chega correto do outro lado, certo? Entre a comunicação de dois dispositivos. Então, um dispositivo vai enviar os dados e o quão correto esses dados chegam do outro lado para o dispositivo receptor. No caso da eficiência, aqui a eficiência nada mais é do que a quantidade de dados realmente que eu consigo colocar dentro da rede. No caso, aqui retirando o cabeçalho do que é transmitido, ou seja, o que de dado realmente de camada de aplicação, que de dado de camada de aplicação eu consigo enviar. Porque se a gente for pegar a quantidade de dados que são colocados, inseridos de cabeçalho e no caso retransmissão também, então a eficiência da rede é dita pelos quadros, a quantidade de dados de camada de aplicação que sai de um dispositivo e chega no outro sem a necessidade de retransmissão. Delay ou latência aqui, né, no caso da rede. Aqui, delay, eu vou ter delay de fila que vai ter dentro de cada um dispositivo, porque todo pacote, ele antes de ser colocado no meio, ele vai ficar dentro de uma fila, ele fica numa fila, tanto quando ele entra na interface para ser processado, e após ser processado ele vai para uma outra fila para ser transmitido. E tem também o tempo de propagação dentro do meio, que dependendo do meio vai variar esse tempo de propagação, mas que pode ser que num enlace dentro de uma LAN não faça tanta diferença, mas num enlace WAN vai fazer toda uma diferença, porque são milhares de quilômetros. Então, assim, vai ter uma diferença entre o dado no momento em que ele entra no meio e que ele sai do outro lado. Ele vai demorar um tempo para viajar, fazer esse trajeto. E outro ponto importante, além do atraso, vai ser a variação desse atraso, porque o atraso para alguns tipos de comunicação, como no caso do VoIP e da transmissão de vídeo, esse atraso ele não pode ser grande, porque se eu começar a variar esse atraso, uma hora a transmissão está indo direitinho, aí depois começa a picotar, começa a não aparecer uma parte da imagem e pode vir até a falhar a comunicação, ela ser perdida, no caso de uma variação muito grande entre um atraso e outro. Que isso pode ocorrer, por exemplo, se o pacote de voz, o pacote de vídeo não seja tratado como prioridade. Aí, no momento, a rede está vaga, porque as características das redes LANs é exatamente a comunicação em rajada, ou seja, em um momento eu transmito uma grande quantidade de dados, aí paro. Que é o que acontece, por exemplo, no acesso web. Eu solicito uma página, aí chega uma enxurrada de dados no meu computador, aí pronto, para. Por quê? Você começa a ler aquela quantidade de dados. Então você não está o tempo todo transmitindo dados, você transmite num período de tempo e tem um período de inatividade. Isso pode contribuir para a variação do delay, porque no momento a rede está desocupada e você consegue transmitir sem uma variação grande no atraso, mas no momento que são injetados, ou seja, que a carga oferecida aumenta na rede, aí eu começo a ter uma variação no meu delay, caso eu não faça um tratamento dos meus pacotes de forma adequada. E claro, isso daqui é mais com relação ao usuário, que é o tempo de resposta. Então, assim, a maioria dos usuários não percebe muita diferença se você tiver um atraso, um delay, menor do que 100 milissegundos. Ou seja, o tempo de resposta seja abaixo de 100 milissegundos. Se você conseguir manter abaixo de 100 milissegundos, a maioria dos usuários não vai perceber.
Na verdade, até 200 milissegundos você tem dificuldades de perceber assim, uma grande diferença no tempo de resposta. Mas acima disso daí, você começa a ter o usuário esperando muito tempo, ou então ele clica para ir para uma página, aí ele demora acima de 200 milissegundos, ele já está clicando várias vezes no mesmo botão para acelerar. Não sei como é que isso funciona na cabeça do usuário, mas tem alguns usuários que acham que se ficar clicando mais de uma vez no botão vai mais rápido. Enfim, mas você tem que manter a rede em um tempo de resposta abaixo de 100 milissegundos, de preferência até 200 milissegundos, para que você consiga ter uma rede com um tempo de resposta aceitável para o usuário. Isso daí é importante, porque mesmo que não seja uma variação muito grande, o usuário vai começar a reportar aquele bom e velho problema de que a rede está lenta, a internet está lenta. Então tem que se observar esses detalhes também no desempenho da rede. Voltando aos detalhes, aqui vai ter um pouco do que eu já havia falado, mas largura, bandwidth, né, largura de banda, e throughput, que é a vazão, não são a mesma coisa, né? Largura de banda são os dados carregados, a capacidade de carregamento de dados de um circuito, assim, a quantidade que ele consegue transportar, a capacidade de transporte de dados de um dado circuito, normalmente especificado em bits por segundo, certo? E isso daqui é fixo, não muda. Por exemplo, a capacidade de transmissão de um link Fast Ethernet é de 100 megabits por segundo, de 1 gigabit Ethernet é de 1 gigabit por segundo, de 10 gigabit Ethernet é 10 gigabit por segundo. Essa capacidade ela não muda, certo? Mas é o teto daquele sistema, é o máximo que você vai conseguir operar naquele sistema de transmissão. E já a vazão, né, o throughput, é a quantidade de erro de dados livres de erro transmitidos por unidade de tempo. Ou seja, a quantidade de dados que não contém erro, que são transmitidos numa unidade de tempo. Aí ele é medido por vezes em bits por segundo, em bytes por segundo, e em vários casos, quando você estiver tratando com analisadores de rede, né, seja o Wireshark ou um analisador físico de rede, ele vai colocar a taxa de transmissão, a vazão, em pacotes por segundo. E isso se você estiver utilizando a internet. Porque se você estiver utilizando ATM, por exemplo, ATM ele coloca em células por segundo, ou seja, é CPS. Ele vai colocar em células, que é uma unidade de transmissão semelhante ao pacote, certo? Mas ela é menor. Pacotes aqui pode chegar até 1522 bytes por segundo. 1522 bytes. Mas a célula ela vai chegar a 53 bytes. Então você tem essa diferença você tem essa diferença no tipo de vazão, né? Embora a TM não esteja sendo mais muito utilizado, mas vale o comentário. Mas aí o que acontece? Idealmente você tem aqui um link em que aqui é 100% da capacidade dele. Por exemplo, no caso das redes Fast Ethernet, 100 megabits por segundo. Então aqui você chegaria no máximo até 100 megabits. O que nós pensamos, o que seria? Aquele enlace, eu vou conseguir colocar dados dentro dele, em que ele vai aumentando de forma linear até atingir a capacidade 100%, e daí não passa, aí fica em 100% o tempo todo. Estou transmitindo muito dados, mas eu estou transmitindo ali o tempo todo a 100 megabits por segundo. Infelizmente isso não é a verdade. O que acontece é quando eu começo a oferecer uma carga que essa curva aqui ela vai ficar em torno de 70%, que é mais ou menos aonde você tem que deixar, é um limiar para o Ethernet, por exemplo, é você deixar que a carga chegue no máximo a 70%, porque a partir disso daí eu começo a ter aqui problemas de transmissão,
principalmente relacionado aos nós da rede, né, os dispositivos que estão no centro da rede. Eu começo a ter um tipo de degradação, tempo de processamento, entre outras coisas, e aí eu começo a ter até um máximo bem aqui, acima de 70%, uns 85% da capacidade, e aí se eu estiver transmitindo a 100% da capacidade, depois de um tempo começa a degradar, porque aí eu começo a ter muito pacote na fila, e aí estoura buffer, e eu começo a ter perda de pacote, começa a ter retransmissão. Então é bom que você mantenha a saúde da sua rede, mantenha o link com, idealmente, até 70%, porque aí outros processos vão funcionar de forma mais correta, como por exemplo o processo, porque eu não tenho que levar em consideração somente a capacidade do meu sistema, eu tenho que levar em consideração a velocidade, por exemplo, do meu roteador, a velocidade do meu firewall, a velocidade de processamento do meu switch. Eu tenho que levar em consideração isso daí, e a capacidade de armazenamento deles, de pacotes para processamento e de transmissão. Eu tenho os buffers, então eu tenho que levar em consideração também o tamanho dos buffers, porque se eu utilizar minha rede, por exemplo, acima de 70%, eu vou começar a ter uma degradação do meu sistema. Então isso tem que ser levado em consideração também. Outros fatores que afetam a largura de banda, a gente ainda está falando de desempenho. Aqui outros fatores que afetam a largura de banda, o tamanho dos pacotes. Idealmente, se eu tenho pacotes muito grandes, o ideal para que eu utilizasse bem o meu enlace seria a utilização de pacotes o maior possível, certo? Com a utilização de pacotes o maior possível, eu estaria utilizando o meu canal assim a 100% durante uma boa parte do tempo. Mas isso não é interessante. Por quê? Porque como a gente viu, dentro de sistemas, por algum motivo, o pacote ele pode ser perdido. Se o pacote for perdido por algum motivo, então eu vou ter que fazer o quê? A retransmissão desse pacote. Se for um pacote pequeno, a retransmissão não vai me comprometer tanto. Mas se for um pacote muito grande, eu já vou ter comprometimento da minha taxa de envio. Porque reenviar um pacote de 53 bytes ou 1500 bytes é uma coisa, outra coisa é ter que reenviar um pacote de 10 MB, um pacote de 100 MB. Isso daí vai provocar um problema grande dentro da minha rede. Então o tamanho dos pacotes eles têm importância na vazão também. E isso também existe uma coisa chamada dessas lacunas na transmissão entre pacotes, certo? Porque quando eu transmito um pacote, imediatamente eu não começo a transmitir outro. Tem um certo intervalo, tem uma lacuna entre um e outro. E isso daí também tem que ser levado em consideração. Isso daí também diminui a vazão do meu sistema. A taxa de pacotes por segundo de um dispositivo consegue encaminhar. Como eu falei para vocês, eu não vou conseguir ter minha rede a 100% porque cada dispositivo tem uma taxa de pacotes por segundo. E eu não considero pacotes por segundo somente de uma única máquina. Se eu estou conectado no switch, eu vou ter as 24 portas dele sendo utilizadas, então eu vou ter que trabalhar com a taxa de pacotes por segundo de todos aqueles switches, ou de todas aquelas portas. Se eu tenho um firewall, um roteador para me fornecer acesso à internet, aquele roteador vai ter que trabalhar uma taxa de pacotes por segundo que consiga atender toda a minha rede. Ou pelo menos, tirando uma média da quantidade de máquinas, da carga oferecida naquele momento, a carga oferecida naquele momento, o roteador vai ser capaz de processar. Porque se ele não conseguir processar toda aquela carga oferecida, o pico máximo de carga oferecida, o que vai acontecer é que com o tempo o acesso à rede vai degradar. Então vai ter em alguns momentos em que a rede vai estar funcionando redondinha e momentos em que a rede não vai estar. Como eu falei para vocês, a rede funciona
é do tipo rajada. A forma de funcionamento do cliente é em forma de rajada. Então, eu solicito uma grande quantidade de dados em um determinado período e fico sem solicitar durante um bom período. Então, eu tenho que atender esses momentos de rajada. Eu tenho que pensar a minha carga oferecida nesses momentos de rajada para mensurar os meus dispositivos, os meus pacotes, os meus sistemas de comunicação. A velocidade do cliente, isso daqui influencia também CPU, memória, HD, que às vezes uma máquina está reportando problema de lentidão e outra não. O que pode acontecer é que você tem que analisar se a máquina que está reportando lentidão, se é uma máquina que tem capacidade de estar trabalhando naquele ritmo, ou seja, se ela tem CPU, memória e velocidade de HD, porque, por exemplo, se for escrita no disco, você pode ter um canal gigabit para transmissão de dados que ele vai esbarrar na velocidade do HD de escrita. Você está baixando uma quantidade enorme de dados e aquela quantidade precisa ser escrita em disco. Se não tiver a velocidade adequada de escrita em disco, você pode ter o link de maior capacidade que você puder imaginar, que você vai continuar tendo um gargalo que é o seu HD. E isso tem que ser levado em consideração. Mesmo que o HD seja rápido, mas você tem pouca memória e pouca CPU, você vai continuar tendo lentidão da mesma forma. Então, são muitos os fatores que contribuem para essa questão de lentidão. Não dá simplesmente para você aceitar, talento é problema da operadora, morreu. Não é assim. Velocidade do servidor da mesma forma, principalmente servidor que vão ter múltiplos clientes, então eu tenho que traçar um perfil em que eu consigo atender, mesmo que sejam 100 clientes, mas eu tenho um perfil de CPU, memória e HD que vá conseguir trabalhar com 80%, 90% dos meus clientes. Ou seja, eu estou pensando em um momento em que eu vou ter de 100 máquinas, vou ter 80 máquinas, 90 máquinas acessando o meu servidor. Projeto de rede vai influenciar na largura de banda, porque eu tenho que identificar os fluxos, então eu tenho que dividir esses fluxos, principalmente através de VLAN, para que eu tenha a garantia de que uma parte da minha rede não vai degradar o funcionamento de outra rede. Por exemplo, separar a voz e vídeo numa determinada VLAN para que não tenha problemas com relação a excesso de broadcast, entre outros problemas que podem ocorrer numa rede LAN. Protocolos, tipo de protocolo que você está utilizando, por exemplo, vamos para a camada de transporte. Um serviço que utiliza TCP e um serviço que utiliza UDP. Então, um serviço que utiliza TCP, ele vai gastar mais da vazão, eu vou ter uma eficiência menor, porque eu preciso de retransmissão, eu preciso de confirmação, então eu preciso estabelecer uma sessão, encerrar a sessão, tudo isso daí vai contribuir para que eu gaste a minha largura de banda. Então, quanto o DP não faz praticamente nada disso, fora os cabeçalhos dos protocolos. Então, tudo isso daí vai influenciar na minha vazão, no que eu consigo transportar realmente de dados dentro da minha rede. A distância, como eu falei para vocês, que embora seja rápido a transmissão de dados dentro de um sistema de comunicação, mas a distância vai influenciar também, porque boa parte dos dados, a transmissão funciona a 2/3 da velocidade da luz. Então, assim, tem uma limitação, e quando eu aumento a distância, eu aumento a latência, né? a forma como esses dados são transmitidos. Um meio de transmissão que possui erros, seja Wi-Fi ou fibra ou fio de cobre, todos eles vão poder ter algum tipo de erro inserido dentro do sistema, e isso vai influenciar também na largura de banda. Tempo do dia, assim, por exemplo, em determinado período do dia eu tenho mais usuários e outro eu tenho menos usuários, tudo isso daqui vai influenciar na largura de banda que você vai ter do seu sistema. Agora,
adicionar um outro termo que é good put. Nós temos o throughput e o good put. Ambos são vazão, certo? Mas você tem que decidir dentro da sua rede o que você está analisando realmente é o throughput ou good put. O que significa o throughput para você? Porque o throughput ele engloba tudo. Você está transmitindo tudo. Aqui estou transmitindo cabeçalho, estou transmitindo, tem retransmissão, tem diabo a 4. Aqui não, good put é somente os dados que são produzidos na camada de aplicação. Então, você está se referindo a bytes por segundo, independente se são bytes de usuário ou de dados do usuário ou cabeçalho de pacote. Então, assim, os cabeçalhos que são inseridos no throughput, eles, no bruto, digamos assim, e vai tudo, engloba tudo. Dados de usuário e cabeçalhos também, que são bytes também, que contabilizam pelo menos 20 bytes por cada protocolo que você adiciona. Tá? Então, assim, camada de aplicação adiciona, camada de transporte adiciona, camada de rede adiciona e camada de enlace adiciona. Então você tem aí uns 80 bytes, 86 bytes aí de dados de cabeçalho que vai ser adicionado aqui junto com os seus dados de usuário. Ou você está preocupado somente com o throughput da camada de aplicação, ou seja, somente dados de usuários, que várias vezes recebe o nome de good put, que aí você tem que considerar largura de banda sendo desperdiçada por cabeçalhos em cada pacote. Então, assim, é um mal necessário, né? Você tem que adicionar dados nos cabeçalhos para você tratar vários tipos de problemas, como acesso a longa distância, no caso do pacote IP, acesso local, no caso dos endereços MAC, do cabeçalho de quadro, diferenciar a aplicação, o tipo de porta, no caso do TCP e do DP. E você tem que botar informações também da sua camada de aplicação. Então, tudo isso, digamos assim, é desperdício de meio, né? Assim, quando você transporta dados e você fica com uma parte que é utilizada pelo usuário propriamente dito. Então, você tem que decidir o que você está analisando ali, naquele momento. Continuando o desempenho, agora a gente vai falar de eficiência. A eficiência é o quanto de sobrecarga é necessário para entregar uma quantidade de dados, e com o quão largo, qual o tamanho que cada pacote pode ter. Assim, no caso da eficiência, a quantidade de sobrecarga, por exemplo, a sobrecarga do TCP é um dos exemplos mais claros, que além do cabeçalho, ele tem toda a questão de estabelecimento de sessão, encerramento de sessão, retransmissão, confirmação. Então, tudo isso é sobrecarga para transmitir uma única quantidade de dados. Aí, por isso que você pode até dizer, pensando nesse aspecto, que o DP ele é mais eficiente do que o TCP, porque ele não requer que nada disso seja necessário para a transmissão de dados. E o que eu havia falado para vocês a respeito da largura, né, dos pacotes. Quanto mais largo for o pacote, mais eficiente vai ser o seu sistema. Então, mas o que acontece? Nem sempre a utilização desses pacotes mais largos vai significar eficiência. Porque se o pacote for largo, o que acontece, pessoal? A mesma quantidade de cabeçalho que era necessário para mandar X bytes, eu vou conseguir mandar X bytes mais um. Então, eu vou conseguir mandar mais bytes com a mesma quantidade de cabeçalho. Então, com isso, eu tenho uma maior eficiência e um melhor good put. Eu consigo transmitir mais dados de usuário ao mesmo tempo. Mas, contudo, pacotes muito largos significa também que se o dado for perdido, vai ser muito dado perdido. E você vai ter que retransmitir isso de alguma forma.
Você vai ter que tratar isso daí. Então, por exemplo, no caso de voz e vídeo, se eu utilizo pacotes muito grandes para retransmitir e esse pacote se perde no meio do caminho, o que você vai ver não vai ser picotado, você vai perder uma boa parte da fala. E isso daí vai causar transtornos grandes em algumas determinadas aplicações, não só aplicações de voz e de vídeo. E quantos pacotes podem ser enviados de uma única vez sem uma confirmação? Que aí o TCP, por exemplo, ele já tenta ser mais eficiente na questão em que eu comentei com vocês já em outra disciplina, que o TCP ele não confirma cada um dos pacotes que são enviados. Tem a questão da janela, em que eu envio de uma única vez 6, 7, 8, 9 pacotes de uma vez e ele me confirma o último. Confirmando o último, ele quer dizer que todos os que eu enviei anteriormente foram enviados e chegaram corretamente do outro lado. Então, eu tenho essa possibilidade de confirmar somente depois do envio de uma certa quantidade de pacotes. Eu envio uma certa quantidade e confirmo que eu recebi todos de uma vez. Isso daí também aumenta a eficiência. Aqui, para ajudar a ilustrar vocês, né? Aqui eu tenho pacotes pequenos, que são menos eficientes, né? Cada um deles tem um cabeçalho, tem a lacuna entre cada um deles, isso torna o meu sistema menos eficiente, certo? Ao passo que quadros mais largos, eu tenho menos cabeçalho, comparado, né? Tenho mais dados úteis sendo transmitidos, porque eu também tenho menos lacuna, mas digamos que eu perco esse quadro aqui, eu vou ter que enviar esse quadro todinho de novo. E uma das coisas que mais se evita dentro de um sistema de transmissão é reenvio de pacote, porque é desperdício de energia, desperdício de uma série de coisas. Então, e por mais que isso daqui teoricamente seja mais eficiente, isso daqui vai ser mais eficiente no final das contas, mais eficiente se eu perder uma quantidade dessa, a retransmissão vai ser menos custoso do que eu retransmitir todo um quadro mais largo. O que é o delay, né? O atraso que nós comentamos, o que é esse atraso do ponto de vista do cliente? Do ponto de vista do cliente é o tempo de resposta, certo? O tempo de resposta, que aí é a função da aplicação e o equipamento de aplicação está rodando não só dentro da rede, né? Então, assim, a aplicação, ela tem que o dispositivo, eles estão rodando em conjunto. Então, o tempo de resposta ele não se resume somente à minha transmissão do meio. Então, a minha máquina ela tem que estar funcionando bem para que o tempo de resposta também atinja essa faixa de 100 a 200 milissegundos. Como a aplicação também tem que rodar bem. Não posso simplesmente chegar para o programador e dizer que o problema é a aplicação dele. Existe todo o sistema, o servidor, o meio de transmissão, os dispositivos intermediários e a máquina do cliente na ponta. Todos esses têm que estar, digamos assim, redondinhos, para poder eu ter esse tipo de resposta na tela, né? Que o usuário espera esse tipo de resposta na tela, ou seja, já está tudo processado e entregue para ele. Ele apertando o botão, 100 milissegundos depois tem que a resposta aparecer na tela para ele. Senão, ou a mudança de página, ou a mudança de tela dentro do aplicativo, porque senão ele começa a relatar dizendo que o sistema é lento, que não está funcionando. Mas do ponto de vista dos engenheiros, né, ou de nós, técnicos que trabalham na área de rede, a gente tem que levar em consideração isso também, o atraso de propagação, que o sinal ele viaja dentro de um cabo a 2/3 da velocidade da luz no vácuo. É super rápido, mas quanto maior é o tamanho, eu vou ter que demorar um certo tempo, né, que aí começa a ser percebido que os meus quadros estão viajando dentro de uma distância maior.
Atraso de transmissão, também conhecido como atraso de serialização, que aí eu vou pegar um conjunto de dados e vou colocar ele um atrás do outro em fila indiana para entrar dentro do meu meio de transmissão. Isso daí demora também. Eu não coloco um quadro de 1500 bytes, eu não coloco bufo, coloquei 1500 bytes dentro do meio e foi. Então eu vou colocando eles sequencialmente um atrás do outro, e isso demora um tempo. O tempo de colocar dados digitais em um meio de transmissão, por exemplo, ele pode ser visto da seguinte forma: leva em torno de 5 milissegundos para eu colocar um pacote de 1500 bytes em um meio de 1,5 MB da linha T1, né? Uma linha T1 de 1,5 MB, 1000 bytes, ou seja, 1K. Para eu colocar 1K dentro de um enlace de 1 MB, de 1,5 MB, eu levo 5 milissegundos para fazer isso. Então eu vou colocando os dados um atrás do outro. Então eu tenho esse atraso aí que tem que ser contabilizado no final das contas. Então daqueles 100 milissegundos, só para colocar esse byte aqui, eu já tenho aqui 100 milissegundos. E se eu passar por mais dispositivos dentro da rede, eu vou somando 5 milissegundos, 5 milissegundos. No final, quando você menos espera, você já chegou perto dos seus 100 milissegundos. Atraso da comutação de pacote. Então, o fato de eu retirar de uma interface e colocar na outra também vai provocar um atraso. Então, só dentro de um dispositivo eu tenho o atraso de comutação de pacote e o atraso de transmissão, que devem ser contabilizados. E também dentro tem o atraso de fila, que, como eu falei para vocês, nessa comutação eu vou ter aqui o atraso de fila, que chegou o meu pacote na interface, ele vai para a fila, é processado, mas quando chega na outra interface, ele vai para outra fila também e acaba sendo transportado. Claro, utilizando o QoS, alguns pacotes vão ser dados prioridades quando eles chegam na fila. Então, chegou um determinado pacote de voz, de vídeo na fila. Tem o QoS, prioridade é esse pacote. Aí eu vou e boto ele na frente, e isso faz com que demore menos tempo. Mas eu tenho que levar em consideração esses atrasos. Aqui, para mostrar para vocês o atraso de enfileiramento, né, que acontece com a utilização de largura de banda. Então, aqui, a quantidade de pacotes dentro de uma fila. Se eu tenho 3 pacotes numa fila, eu tenho aqui, se eu tiver, é o equivalente a eu ter 75% de utilização da minha rede. Se eu tiver 6, eu já vou ter aqui 86, 87% de utilização. Aqui em 90% de utilização da minha rede, eu vou ter 9 pacotes na fila. Então, eu não posso ter muitos pacotes, né? E são pacotes assim, não é na ordem dos milhares, não. São na ordem das unidades ainda. Então eu tenho que ter a utilização da minha rede, tem que ter no máximo 2 pacotes, um pacote por fila. Se eu tiver um pacote na fila, eu vou estar com 50% de utilização da minha rede. Então eu tenho que ter praticamente nenhum pacote na fila para que eu consiga ter uma baixa utilização da minha rede. Lembra que eu tinha falado da questão de utilização da minha rede em 70%? Ok, 70%, eu tenho que ter mais ou menos 2 pacotes por fila, na fila. Então não posso ter mais do que isso. Se eu tiver mais do que isso, eu vou ter 75% de utilização da minha rede, certo? Então se eu quiser manter 70%, eu vou ter que ter algo em torno de 2 pacotes por fila, né, na fila. Por exemplo, eu tenho um switch aqui, um switch, um computador de pacote, em que eu tenho 5 usuários conectados a ele, no meu switch. A oferta de pacotes é uma taxa de 10 pacotes por segundo. Então, cada usuário desse daqui oferece 10 pacotes por segundo. E, claro, acontece em rajada, aqui é só um exemplo, certo? O comprimento de cada pacote, né, o tamanho de cada pacote é de 1K. O switch ele precisa transmitir a uma taxa de 56 kbps
em um circuito WAN, certo? Então, esse meu comutador, ele está conectado a um link WAN, certo? E ele funciona a uma taxa de 56 kbps. A minha carga total vai ser 5, são 5 usuários, vezes 10, que é a quantidade de pacotes por segundo que eles enviam, vezes 1K, que é o tamanho de cada um desses pacotes. Então, a transmissão, a taxa total que esses usuários estão transmitindo é de 51.200 bits por segundo. A utilização da minha rede vai estar em torno de 51,2 dividido por 56.000, que vai dar uma taxa de 91% de utilização. A média de pacotes que eu vou ter vai ser na minha fila, eu vou ter aqui 9, 1 menos 0,914, que vai dar igual 10,6 pacotes por fila, aproximadamente. Então, se eu tenho uma ocupação aqui, a fila dentro desse meu dispositivo vai ficar com aproximadamente 10 pacotes, certo? Que aí 10 pacotes vai ser mais ou menos por aqui assim, que dá os 91, alguma coisa. Então, eu tenho que prestar atenção na carga que está sendo oferecida, na capacidade do meu circuito, para ver a utilização dele, para eu ter uma ideia de quantos pacotes estão ficando por fila no meu dispositivo. Agora, continuando delay, mas vamos falar da variação do delay, né? A quantidade de tempo médio de delay, ela varia de acordo com o tempo, né? Ou seja, o meu atraso no momento está 100, 110, 100, 120, 90, e vai variando assim o meu atraso. E isso é conhecido como jitter, é o famoso jitter, para quem não sabia. Voz, vídeo e áudio, eles são intolerantes à variação de delay. Como eu falei para vocês, eu não posso ter uma variação. Eu tenho o meu atraso é grande, mas eu tenho que manter a variação dele em uma faixa pequena, de 5%, 10% do delay total. Então, se eu quero manter para esse tipo de serviço de voz, vídeo e áudio, eu quero manter um delay mais apropriado, então eu tenho que manter ele em torno de 5 a 10% do meu atraso total. Então esqueça tudo que nós falamos até agora. Eu já tinha falado algumas coisas, né? Mas esqueça tudo a respeito de maximização de pacotes. Embora seja uma coisa que vai permitir uma melhor eficiência na sua rede, mas maximizar os pacotes, ele vai fazer com que você tenha possivelmente uma variação maior no seu delay. Então, como eu havia falado com vocês na aula anterior também, tudo que a gente vai tratar sempre vai existir um trade-off, sempre você vai ter que decidir os prós e contras a respeito daquilo que você está utilizando. Maximização é bom, é excelente, mas não é a salvação da lavoura, não vai ser o que vai salvar a sua rede. Você tem que verificar tudo que você está utilizando. Eficiência para um alto volume de aplicação versus um baixo número de aplicação, e você tem eficiência para um alto número de aplicações ou um número baixo de aplicações, e você também tem que pensar na variação do delay para multimídia. Você vai ter multimídia na sua rede, você não vai poder ter pacotes de tamanho maiores, você vai ter que ter um pacotes em tamanho menores para você garantir essa variação do delay, uma boa variação, né? O mínimo possível. Outro aspecto de um projeto de rede, a segurança, embora a gente não vá tratar no projeto, né, mas é sempre bom falar. Você tem que focar nas necessidades de segurança primeiro, né, faz parte do seu projeto, porque isso daí vai influenciar
outras partes do projeto também. Parte de gerência também, embora a gente não vá tratar agora, mas você tem que tratar de gerência e de segurança desde o começo do projeto. Você não pode fazer toda a implantação da sua rede, pensar toda a rede e esquecer de pensar a segurança, deixar para implantar a segurança depois e a gerência depois. E isso vai fazer com que o que você mediu para a sua rede não vá fazer mais sentido. Você vai acabar tendo perda. Por exemplo, você pensar no firewall para a sua rede, você tem que pensar no quanto de latência ele vai adicionar para a sua rede. Porque se você não cuidar da latência que ele vai adicionar de forma apropriada, você não vai conseguir manter a latência que foi acordada para determinadas aplicações. Então você também vai ter um capítulo para tratar só disso, embora a gente não vá tratar agora. Identificar todos os ativos de rede, certo? Você tem que identificá-los todos. Como eu tinha falado até no caso da Network Rogues, você vai ter que ter o inventário desses dispositivos e configuração deles, né? E você vai ter que incluir, o usuário vai ter que especificar para você qual é o valor e o custo associado à perda de cada um desses dispositivos graças a um incidente de segurança. Porque se você perder um servidor e você não tiver backup nem nada desse tipo, você tem que estimar o quão perigoso o valor que esse dispositivo tem no caso de um problema de segurança. Por exemplo, eu lembro de um caso também no local que eu trabalhei, em que houve um princípio de incêndio, coisa desse tipo, e como não havia backup em outro lugar, o meu chefe entrou na sala dos servidores, tirou o servidor de banco de dados, botou debaixo do braço e saiu de dentro do prédio. Para vocês verem o valor que o dispositivo tinha. Porque se perdesse os dados daquele dispositivo, a empresa perderia todo o histórico que ela tinha até aquele momento. E não tinha como recuperar aquilo. Analisar também os riscos de segurança que tem em cada um dispositivo, seja firmware, seja atualizações, seja propagação de vírus, tudo isso tem que ser analisado. Como os ativos de rede, nós vamos ter hardware, mouse, teclado, máquina, servidor, placa de rede, software, você vai ter os sistemas operacionais, as aplicações que rodam em rede, as aplicações do usuário, tudo isso vai contribuir. As aplicações propriamente ditas que são utilizadas em rede pelos seus usuários, os dados, muito importante. Existe uma tendência muito grande das empresas agora da propriedade intelectual, que isso daí, cada pessoa ela tem a sua maneira de enxergar, tem o seu insight, né, a sua forma de tratar cada um dos processos. Então alguém que é muito bom em um determinado tipo de processo, ela consegue otimizar aquilo de uma forma que nenhuma outra pessoa vai conseguir igual. Então, a forma como a inteligência dessa pessoa com relação a esse processo da empresa, ela tem que ser documentada da melhor forma possível, que é a gerência de conhecimento, e isso tem que ser protegido também dentro da empresa, porque caso essa pessoa venha se desligar da empresa por qualquer motivo, ou por falecimento, ou por mudança para uma outra empresa, ou por doença, passar um tempo em casa porque está doente, e isso daí tem que ser passado de alguma outra forma para outra pessoa para que o processo continue a funcionar. E também tem uma coisa que a gente não leva muito em consideração, mas esses dois últimos aspectos, os acordos secretos que existem e a reputação da empresa, isso daí também tem que ser levado em consideração, porque embora não sejam visíveis alguns dos acordos de forma explícita que existe na empresa, eles vão existir de forma implícita, e isso daí é uma coisa que você tem que ter você pode ser chamado no canto e um diretor diga para você como é que as coisas acontecem, ou você percebe isso, então você tem que tratar isso. Então são coisas mais
menos tangíveis, né? Você não pode pegar, essas 3 últimas são coisas mais intangíveis que você não tem uma facilidade muito grande de tocar. Isso daqui você ainda consegue colocar ela num papel, em dados, transformar, embora seja muito difícil, seja difícil, não muito, mais difícil, mas esses daqui são mais, assim, coisas que você pega no ar. E a reputação da empresa, a invasão de uma empresa, ou a empresa não tinha estrutura para manter aqueles dados, perdeu-se tudo no incêndio, falta de segurança, parte física, então tudo isso aí vai contribuir para uma boa ou uma má reputação da empresa no serviço que ela está provendo, né? Riscos de segurança: nós temos dispositivos hackeados na rede, né? Os dados podem ser interceptados, analisados, alterados ou deletados, senhas de usuários comprometidas, configuração mudada dos dispositivos. Existem alguns ataques que são ataques de reconhecimento, assim, ele vê o que tem dentro da rede para ver o que pode ser extraído ou não daquela rede. E tem os ataques de negação de serviço. Os ataques de negação de serviço, eles são danosos e visam a manchar também a reputação de forma mais visível, né? Reconhecimento, nem sempre a pessoa fica notório, né? A não ser que seja um caso, por exemplo, de uma NASA da vida, que tem algumas pessoas que, ao invés de simplesmente invadir e sair, eles invadem e notificam, né? Tem a necessidade de ser reconhecido, que fez o feito. Então tem alguns ataques de reconhecimento que são danosos para a reputação da empresa, né? Por exemplo, esses ataques que conseguem passar pela segurança da NASA ou da CIA, seja lá qual for a companhia de grande visibilidade, isso daí acaba comprometendo a visibilidade da empresa. E a rede também, a gente tem que se preocupar com o aspecto da gerenciabilidade, que aí a gente vai ter uma disciplina para tratar somente disso, né? Próximo semestre, que aí a gente vai falar de todos esses componentes de gerenciamento, que é o famoso FCAPS, que é o gerenciamento de falhas, gerenciamento de configuração, gerenciamento de contabilidade, gerenciamento de desempenho e de segurança. Todos eles têm relação com o projeto e tem que ser tratado internamente no projeto. Não vai ser requisito para o nosso, mas tem que ser tratado em todo projeto de rede. Usabilidade, aí diz respeito também com a segurança, né? Usabilidade é o quão fácil é para um usuário utilizar os serviços de rede, né? E ter acesso a esses serviços, né? Usar e ter acesso a esses serviços de rede. E tem relação com isso direto. As redes, elas devem tornar o trabalho do usuário fácil. Então, assim, as redes, elas são criadas para dar suporte a serviços, né? São serviços que são distribuídos através da rede. O objetivo é facilitar a vida dos usuários e não contribuir, burocratizar o trabalho deles. Mas algumas decisões de projeto, né, podem ter um impacto negativo na usabilidade. Como eu falei para vocês, tem esse trade-off da segurança e usabilidade, né? Você vai ter que saber tratar isso daí, que uma segurança bem restrita, né, que faz com que o usuário tenha pouca mobilidade, isso daí vai fazer com que o usuário tenha dificuldade de utilizar o serviço. Terror de usuário é a utilização de senha. Então, qualquer coisa que ele precise de mais de uma senha já uma senha já é um pesadelo para a maioria dos usuários. Quando você precisa utilizar mais de uma senha, já começa a ter essa questão do usuário reclamar bastante. Por isso que tem soluções de single sign-on, e que você se identifica uma vez e utiliza aquela mesma identidade para todos os outros serviços que você está utilizando, né? Vocês prestaram atenção, por exemplo, no celular agora, todos os aplicativos, ao invés de criar um método de autenticação para eles utilizam ou do Gmail. Aí você escolhe, né? Tá meu Gmail, então eu autentico todo mundo utilizando o meu Gmail. Ou o Facebook, né? Que tem sido mais normal. Eu utilizo o meu Facebook para autenticar todos os meus serviços.
A adaptabilidade, ela tem relação do o tipo de equipamento, por exemplo, a rede que eu implantei, o quão ela consegue ser adaptável a novos protocolos, a novas práticas, a novas metas fiscais, a nova legislação, né? Então, assim, você tem que evitar incorporar em qualquer projeto elementos que vão tornar difícil esse tipo de adaptação da rede, né? Que tem um pouco de relação também com escalabilidade, mas não é só isso, né? Então você tem que evitar adicionar elementos na sua rede que vão dificultar a implementação de novas tecnologias no futuro, né? Que as mudanças, como eu falei, podem vir através de novos protocolos, novas práticas de negócio, metas fiscais da empresa, novas legislações. Então tem que evitar a utilização de equipamentos que tornem restrito essa adaptação do seu sistema. Principalmente a incorporação de elementos fechados, proprietários de qualquer forma. Então, o bom de você utilizar protocolos, sistemas abertos, é que se houver qualquer mudança desse tipo, você consegue se adaptar de forma mais fácil, de forma até mais elegante do que usando um sistema proprietário. Um projeto flexível ele pode adaptar-se a mudanças de padrões de tráfego e de qualidade de serviço. Então, isso aqui já fica a dica aqui, que você tem que ter um projeto que ele consiga se adaptar a padrões de tráfego diferentes. Você pode ter, claro, você vai pensar naquele seu padrão de tráfego que você tem para aquela rede, mas se houver um rearranjo dos funcionários e tudo, você consegue colocar esse fluxo, colocar esse tráfego para uma outra parte da rede sem a sua rede ficar engessada, ficar refém de você utilizar somente ela daquela forma, né, daquele ponto de vista. O affordability é relacionado a custo efetivo, né? A rede ela deve poder carregar a maior quantidade de dados possíveis para um determinado custo financeiro. Então tem com relação assim, eu paguei tanto por uma rede, mas ela consegue me atender totalmente por isso. Então o investimento financeiro ele tem que ser revertido em efetividade, né, eficiência da sua rede. Ela é importante, essa affordabilidade, o custo efetivo é especialmente importante para redes de campos. Já em um ano já são esperados mais custos maiores, mas custos podem ser reduzidos com o uso de tecnologias corretas, né? Como por exemplo protocolos de roteamento com menor impacto na rede, né? Protocolos de roteamento que não utilizam muito da sua largura de banda. E no caso aqui das LANs de campos, né, a questão do custo efetivo é que você conseguir comprar equipamentos em enlaces o mais barato possível para transmitir uma maior quantidade possível de dados. Então isso é que ser custo efetivo. Aqui uma pequena tabela com necessidades, né, técnicas das aplicações, né? Você tem o nome da aplicação, o custo caso ela fique fora, um tempo aceitável de médio entre falhas, né, nessa aplicação, um tempo aceitável de tempo médio de recuperação, né, a meta de throughput, né, o que ele vai gastar. O delay deve ser menor do que... Aí você tem um teto máximo aqui para o delay, para uma determinada aplicação. E a variação, o jitter, né? Aqui ele tem que ser menor do que tanto. Então você tem que ter essas listas dessas aplicações que rodam na rede e a essas características do comportamento dela, né? Para você atingir essas metas técnicas do seu aplicativo. Com relação aos trade-off, você tem que sentar com o cliente, mostrar para ele todas essas características que a gente discutiu do projeto, escalabilidade, disponibilidade,
desempenho da rede, segurança, gerenciabilidade, usabilidade, adaptabilidade e ser custo efetiva. Aí você diz para ele, tá aqui, de 0 a 100%, né, vá distribuindo aqui a porcentagem de importância que tem. Claro, quanto maior a porcentagem, mais importante é aquele aspecto. Por exemplo, aqui, a segurança, gerenciabilidade, usabilidade, adaptabilidade tem uma porcentagem menor. E já a disponibilidade, ela é o ponto mais importante dentro dessa rede aqui, certo? Seguido por escalabilidade, desempenho da rede e ser custo efetivo. Então, normalmente você vai encontrar algo semelhante a isso. Aí você tem que pedir o cliente que ele diga, ó, essas características são mais importantes do que aquelas. Então, essas daqui, essas 4 aqui, escalabilidade, disponibilidade, desempenho e ser custo efetivo, você vai focar nisso. Essas outras, você pode focar, tentar atingi-las, mas não são tão importantes quanto essas outras 4. Bem, é isso, pessoal. Na aula de hoje a gente continua a respeito dessa abordagem top-down. Com certeza você não deve selecionar os produtos até você entender essas metas. A gente viu aqui o quão é importante você ter essas metas técnicas estabelecidas para cada aplicação dentro da sua rede, para que você possa finalmente selecionar o dispositivo. Tem muita coisa em jogo antes de você simplesmente escolher um dispositivo para ser colocado na sua rede. E claro, todos os trade-offs são quase sempre necessários, sempre vai aparecer um trade-off que você vai ter que lidar com ele dentro da sua rede, você e o seu cliente também. Algumas questões para pensar a respeito. E qualquer dúvida, na próxima aula a gente trata dessas questões e do cenário 2 a respeito das metas técnicas e dos trade-offs. Até lá, pessoal.